Antes da guerra, Brasil e Alemanha estreitavam crescentemente laços comerciais. A grande amizade, no entanto, era perturbada por uma questão envolvendo a colônia de imigrantes alemães no Brasil. O principal ponto de discórdia dizia respeito ao serviço militar obrigatório, que Adolf Hitler reintroduziu ilegalmente, afrontando o Tratado de Versalhes em 1935. Nos termos da Lei de Nacionalidade e Cidadania Alemã, são considerados alemães todos os descendentes de alemães. Quer dizer, filho de alemão, alemão é. Quer dizer, o contrário da lógica brasileira, segundo a qual o princípio da nacionalidade é definido pelo local de nascimento e não pela ascendência. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro. Quer dizer, uma lógica contrária da lógica jurídica alemã. Então, Adolf Hitler defendia o ponto de vista de que todos os descendentes de alemães residindo no Brasil, inclusive aqueles que residiam aqui há várias gerações, eram alemães. E, sendo alemães, deveriam cumprir o serviço militar obrigatório nas Forças Armadas Alemãs, na Wehrmacht. Este conceito foi aplicado integralmente aos brasileiros que estavam morando na Alemanha quando irrompeu a guerra. Com o recrutamento para as Forças Armadas Alemãs por parte desses indivíduos que haviam nascido no Brasil, instaurou-se um conflito muito grande. Por um lado, todos eles tinham parentes, tinham familiares na Alemanha nazista vivendo há gerações. E eles se identificavam com essas pessoas, com esses parentes que viviam na Alemanha, que já estavam engajados no esforço de guerra. Apesar disso, a situação era geradora de estresse emocional. O fato de eles saberem que teriam que lutar contra os exércitos aliados era causa de conflito, em especial depois que foi noticiado o envio de uma força expedicionária brasileira para lutar ao lado dos norte-americanos na campanha da Itália. Como é que ficou depois que eles voltaram ao Brasil? Eles não querem ser identificados, né? O preconceito, contra todos aqueles que lutaram do lado do inimigo ainda hoje é muito grande. Nos termos da lei brasileira, todos são considerados traidores. Lutaram, envergaram uniformes, usaram armas contra a coligação de exércitos a qual o Brasil se juntou na grande aliança que foi formada para combater o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Um sentimento que perdura até hoje, o que exige precauções. Todos os meus entrevistados, 6 pessoas que se ofereceram para conversarem comigo e recolherem o seu depoimento, exigiram o anonimato. O preconceito contra eles, na verdade, é duplo. Por um lado, a pecha de traidores, de pessoas, de indivíduos que lutaram do lado do inimigo, vamos dizer assim. E por outro, uma coisa que antecede esse contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, que remonta à ascensão do nazismo, a associação comum, a associação recorrente que se faz na cultura popular brasileira entre ser alemão e ser nazista. A maior parte dos que defenderam o nazismo não cometeu nenhum crime. Os crimes do nazismo foram cometidos por uma minoria de alemães. O grande extermínio de seres humanos levado a cabo pelo Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial deve ter mobilizado entre 40 e 50 mil alemães, numa população de 70 milhões de pessoas. Por isso é que eu acho insustentável, do ponto de vista histórico, a gente falar em culpa coletiva do povo alemão. Isso não existe. Não dá para dizer que todo alemão foi responsável pelos crimes do nazismo. A minoria foi responsável. Sua inocência foi reconhecida pela missão brasileira que se instalou em Berlim no pós-guerra. A Alemanha destruída não tinha condição de prover o sustento dos seus cidadãos, de maneira que aqueles que podiam alegar a sua condição de não alemães para sair da Alemanha, certamente apelaram para esse expediente. Com certeza, esse foi o caso dos soldados brasileiros de Hitler e de suas famílias. Eles alegavam a condição de brasileiros que estavam morando na Alemanha e demandavam o retorno ao Brasil. A missão militar brasileira, comandada pelo coronel Aurélio de Lira Tavares, que funcionava em Berlim entre 1945 e 1947, foi a primeira organização brasileira a colocar em questão o papel que esses indivíduos teriam desempenhado durante a Segunda Guerra Mundial. Examinando os termos da lei de recrutamento alemã, sabia-se que a maioria deles, ou talvez até mesmo todos os indivíduos masculinos, teriam sido convocados para lutar nas Forças Armadas Alemãs. A consulta, então, que a missão militar brasileira encaminhou e chegou a uma conclusão, dizia respeito à impossibilidade de se imputar penalidades, sanções penais, de se abrir procedimentos jurídicos contra esses brasileiros que lutaram do lado da Alemanha nazista. A conclusão a que se chegou é que eles haviam sido recrutados à força, haviam sido coagidos a serem recrutados nos termos do serviço militar obrigatório vigente na Alemanha nazista.
3.000 cidadãos brasileiros estavam nesta condição. Os problemas que se seguiram ao repatriamento dizem respeito justamente à legalização da situação desses indivíduos com relação ao serviço militar obrigatório. Nenhum deles havia, no prazo legal estabelecido pela lei brasileira, que é ao atingir 18 anos, havia se alistado no Exército Brasileiro, haviam se alistado no Exército Alemão. E isso os impedia, consequentemente, de terem acesso aos seus plenos direitos civis, porque não tinham o certificado de quitação com as obrigações militares. Aí entrou em cena o típico jeitinho brasileiro. Quer dizer, o pagamento de uma multa, o juramento à bandeira brasileira, a quitação a posteriori do serviço militar obrigatório, permitiu a esses indivíduos, e recorrentemente depois de uma curta cerimônia de juramento à bandeira brasileira, colocarem em dia então as suas obrigações militares e poderem voltar a usufruir a sua plena condição de cidadãos brasileiros. Sua condição de ex-combatentes, no entanto, jamais foi reconhecida. Eu encontrei, do universo que eu estimo que deva ter abrangido entre 700 e 900 indivíduos, eu encontrei apenas 6 pessoas que passaram por essa condição e que se dispuseram a conversar comigo. Nenhum dos meus 6 entrevistados, 2 inclusive já falecidos, nenhum deles obteve qualquer reparação que o governo alemão concedia aos seus ex-combatentes. Apesar de terem lutado nas Forças Armadas Alemãs e terem sofrido as sequelas físicas e psicológicas do exercício do serviço militar em tempo de guerra, nenhum deles obteve pensões ou reparações por parte do governo alemão por ter lutado na Segunda Guerra Mundial, o que era comum o governo alemão conceder àqueles que haviam nascido na Alemanha, mas não aos indivíduos estrangeiros, segundo os novos termos da lei alemã, que houvessem prestado serviço militar nas Forças Armadas do Terceiro Reich. Apesar de passados mais de 50 anos do fim do conflito, para estes soldados permanece de bom senso esconder a participação. Necessariamente, porque percebam que mesmo hoje, no ano de 2008, ainda está em curso mais uma temporada de caça a nazistas perigosos, promovida pelo prestigioso Instituto Simon Wiesenthal. Quer dizer, a ideia de que ainda existem nazistas responsáveis por grandes crimes que ainda podem ser encontrados é uma mística que perdura. Isso tem objetivos políticos bastante claros, e acaba tendo implicações, tendo consequências com relação a essas pessoas que não tinham absolutamente cargos de mando, cargos de autoridade que permitissem, possibilitassem a ela exercer qualquer papel de influência nos crimes que a Alemanha nazista cometeu.